Olá, tudo bem com você? Que ótimo! Eu estou de volta aqui para estudar com você mais um conteúdo ligado a verbos, a conjugação verbal. Nesta aula, nós vamos falar sobre os derivados do pretérito perfeito do indicativo. Bem, isso significa que o pretérito perfeito do indicativo é um tempo primitivo que você deve saber conjugar sabendo, pelo método decoreba tradicional, não é? Tem que saber sabendo e pronto. Mas, se você souber conjugar o verbo nesse tempo e nesse modo, você poderá determinar outras formas verbais, como o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Vamos lá, então? Vamos começar preenchendo a coluna do pretérito perfeito, que, como eu falei, você tem que saber conjugar e pronto. Nós vamos usar como modelo aqui o verbo pôr. Como ficaria o verbo pôr no pretérito perfeito? Eu pus. Tu puseste. Ele pôs. Nós pusemos. Vós pusestes. E eles puseram. Eu pus. Tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Eu cheguei à conclusão de que no pretérito perfeito o verbo pôr assume essas formas, porque eu decorei, e é assim mesmo, ok? Pois bem, agora, para formar os tempos derivados, nós vamos prestar atenção à segunda pessoa do singular. Portanto, vamos prestar atenção à forma do tu. Em algumas gramáticas, eles usam como base a terceira pessoa do plural. É possível também, ok? Mas já que com a segunda do plural também é possível extrair a raiz para os tempos derivados, vamos ficar com ela. Assim a gente nem precisa conjugar o verbo inteiro. Então veja, nós falamos eu pus, tu puseste. Da forma do tu, o puseste, nós vamos extrair a terminação STE. Será sempre a terminação STE que você irá encontrar no tu, na segunda pessoa do singular deste tempo, o pretérito perfeito, deste modo, o indicativo. Então veja só. Extraindo o STE, nós vamos ficar com a forma puse. E é essa forma puse que nós vamos usar em simplesmente todas as formas derivadas. Vamos começar preenchendo a coluna do pretérito mais que perfeito do indicativo. Veja o que eu vou fazer. Eu vou escrever o puse, que eu acabei de extrair da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Veja que eu o escrevo ao longo de toda a conjugação, da primeira do singular até a terceira do plural. E aí você pode me dizer, mas Pri, não dá para ficar desse jeito, né? Eu puse, tu puse, ele puse, nós puse. Ah, é lógico que não. Nós vamos acrescentar alguma coisa. E a primeira coisa que
nós vamos acrescentar aqui é a marca deste tempo e deste modo. A marca do pretérito mais que perfeito do indicativo, que é urá. Este irá vai aparecer ao longo de quase toda a conjugação, só não no vós, a segunda do plural, em que ele vai se transformar em irê. Mas veja só, nós vamos ficar com pusera na primeira do singular. Esse irá vai aparecer ao longo das outras conjugações também, exceto, como eu disse, no vós, em que ele vai dar lugar a re. Bem, já melhorou, mas também não dá para ter tantas pessoas assim com a forma pusera, não é? Dependendo da pessoa e do número, nós vamos então acrescentar mais uma desinência. Agora, uma desinência número pessoal. Geralmente, quem encontra a primeira do singular vai meio que por inércia, né? Conjugando as demais formas, vai ali na intuição e consegue determinar o restante. Vamos ver se é verdade? Eu diria, eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis e eles puseram. Percebeu? No vós, o urá virou re. Mas em todas as pessoas e números restantes, tivemos realmente urá como a marca do pretérito mais que perfeito do indicativo. Além disso, dependendo da pessoa e do número, foi necessário acrescentar mais alguma coisa, mais uma desinência. S para marcar o tu, mos para marcar o nós, is para o vós e m para o eles. Ok? Muito bem. Vamos agora conjugar o verbo por no pretérito imperfeito do subjuntivo. Todo o tempo do subjuntivo acaba apresentando uma muleta, não é? Uma conjunção que nós colocamos antes do pronome e que, de certa forma, até vai facilitar a encontrar a conjugação. Então, para construir o pretérito imperfeito do subjuntivo, que também é base do pretérito perfeito do indicativo, né? Tem este verbo, especificamente a segunda do singular, como base, nós vamos empregar a forma puse. Então, veja lá, o puse, que foi extraído da segunda do singular do pretérito perfeito do indicativo, eu já vou escrever aqui, ó, do começo até o final. Mas, Pri, não dá para ficar desse jeito, não dá para dizer se eu puse, se tu puse, se ele puse o tempo todo. É lógico que não. Vamos então primeiro acrescentar a marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. A marca dele é o SE. É esse SE que nós vamos usar ao longo de toda a conjugação. E neste caso, é toda a conjugação de fato, ok? Inclusive no vós. Note que não vai haver qualquer mudança. Ah, já melhorou, não é? Agora, também vai ficar tudo com pusesse? Simplesmente todas as pessoas e números? Lógico que não.
Dependendo da pessoa e do número, nós vamos acrescentar mais alguma coisa. Vamos acrescentar mais uma desinência. Geralmente, quem encontra a primeira do singular encontra o resto meio que por inércia, vai no embalo, não é isso? Você diria, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis e se eles pusessem. Perfeito. Veja que interessante. Se a gente for comparar aqui, né, os dois tempos derivados que já conjugamos, veja, a base dos dois é exatamente a mesma. Os dois têm como base o puse, que nós extraímos de lá, do pretérito perfeito do indicativo, especificamente a segunda pessoa do singular. Note que o que está em vermelho em um, está em vermelho no outro também. Quer dizer, as desinências número-pessoais desses verbos são idênticas. Usamos S para tu, mos para nós, is para vós e M para eles, nos dois casos. Quer dizer, se você for comparar, o que existe de diferente entre o mais que perfeito do indicativo e o imperfeito do subjuntivo é o que está em verde, que é a chamada desinência modo temporal. É justamente a parte do verbo que nos dá a pista, a informação de qual é o tempo e o modo em que ele está conjugado. Certo? Bacana, né? Vamos agora construir o último derivado, que é o futuro do subjuntivo. Se ele é tempo do subjuntivo, ele então vai ter muleta. E a muleta vai ser o quando, neste caso. Toda vez que aparecer um quando, eu vou ter futuro do subjuntivo em seguida? Não. Haverá grande chance de isso acontecer. Mas não, o quando não é uma conjunção exclusiva dessa forma verbal. Ok? Apenas podemos nos apoiar nela para mais facilmente encontrar a conjugação. Agora, o futuro do subjuntivo é também derivado do pretérito perfeito. Então, de novo, nós vamos ter por base o puse. Já vou escrever puse aqui, ó, do começo até o final. Da primeira do singular até a terceira do plural. Agora, nós vamos acrescentar a parte verde, né? Que eu disse para vocês, é a parte que nos indica qual é o tempo e o modo do verbo. A marca do futuro do subjuntivo é o R, é a letra R. E esse R deverá, sim, aparecer ao longo de toda a conjugação. Inclusive no vós, hein? Não vai haver mudança aqui, não. Agora, dependendo da pessoa e do número, a gente vai ter de acrescentar mais alguma coisa, a chamada desinência número pessoal. Para encontrar, é mais fácil saber a forma eu, né? A forma de primeira do singular. Normalmente, quem acha a primeira, acha o resto, né? Veja, você diria quando eu puser, mas quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e, finalmente, quando eles puserem. Certo? Então, mais
Mais uma vez, a nossa base foi o puse, extraído do pretérito perfeito do indicativo. Acrescentamos a marca do futuro do subjuntivo, que é a letra R. E depois, a desinência de pessoa e número, que agora não foi completamente idêntica à desinência de pessoa e número que encontramos antes. A marca para o tu agora é es. Para o nós, continua sendo mos. Para o vós mudou bastante, é des e não is. E para a terceira do plural, para o eles, em. Vamos treinar mais um pouquinho, ver, né, a conjugação de mais alguns verbos, até para que você possa perceber como de fato essa tabela ajuda. Então veja só. Considere o verbo querer. Lá no pretérito perfeito, como é que nós conjugamos esse verbo? Veja, nós falamos eu quis, tu quiseste. Se a gente for jogar fora o STE, a terminação aqui presente na segunda do singular, e for acrescentar as desinências dos tempos derivados, nós vamos ficar com eu quisera, tu quiseras, ele quisera e assim por diante, no pretérito mais que perfeito do indicativo. Se eu quisesse, se tu quisesse, se ele quisesse e assim por diante, no pretérito imperfeito do subjuntivo. E quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, e assim vai no futuro do subjuntivo. Certo? Muito bem. Veja o próximo verbo. Requerer. Muito cuidado com o verbo requerer, porque muita gente acha que ele se conjuga exatamente como o verbo querer. Só que, na verdade, ele é um falso cognato. Ele parece ser da mesma família e, portanto, parece que terá exatamente a mesma conjugação e não é assim que funciona. Para o verbo requerer, no pretérito perfeito, nós temos de dizer eu requeri, tu requereste. Eu requeri, tu requereste. Jogando fora a terminação STE, nós vamos encontrar para o pretérito mais que perfeito do indicativo, requerera. Para o imperfeito do subjuntivo, requeresse. E para o futuro do subjuntivo, requerer. Está vendo? Então, acrescentamos as desinências dos derivados e descobrimos que o correto não é requisera, não é? E sim requerera. Tá bem? Ter. Para o verbo ter, vamos ver. No pretérito perfeito, a gente diz eu tive, tu tiveste. Jogando fora a terminação ST existente aqui e acrescentando as desinências dos derivados para formá-los, vamos ficar com tivera, tivesse e tiver, não é? Ora, se é assim para o verbo ter, vai ser assim também para qualquer um de seus derivados. Então, atenção, o obter, o conter, o reter, o deter, o manter, o entreter, entre outros, não é? São verbos derivados de ter. E sendo derivados, eles vão se conjugar exatamente da mesma forma. Se não devemos falar eu tera e eu tivera, não devemos falar eu obtera e
eu obtivera. Se o correto é se eu tivesse e não se eu tesse, temos que falar se eu mantivesse e não se eu mantesse, não é? E se o correto é quando eu tiver, o correto será também quando eu entretiver e não quando eu entreter. Veja que para acertar a conjugação de um dos derivados do verbo ter, você precisa saber conjugar o verbo ter, certo? Aliás, fica até mais fácil assim. Faça a conjugação do verbo ter e depois simplesmente acrescente o prefixo. Veja agora o verbo haver. Lá no pretérito perfeito, dizemos eu houve, tu houveste. Jogando fora a terminação STE e acrescentando as desinências dos derivados, nós vamos ficar com houvera no mais que perfeito do indicativo, houvesse no imperfeito do subjuntivo e houver no futuro do subjuntivo. O verbo reaver, muito cuidado. Ele, na verdade, se comporta como o verbo haver e não como o verbo ver, né? Muita gente acaba conjugando esse verbo de forma equivocada, achando que ele é derivado de ver. Não, não. Ele é derivado de haver. Só que é um verbo defectivo, ou seja, um verbo defeituoso, que não apresenta conjugação completa. O reaver vai existir apenas nas formas em que a letra V estiver presente, tá bem? Então, só para você ter uma ideia, né? Lá no presente do indicativo, para o verbo haver, nós dizemos eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão, né? Bom, ficaria então, já que o reaver é derivado, eu reei, tu reás, ele reá, nós reavemos, vós reaveis, eles reão. Mas repare que de tudo que eu acabei de mencionar, a letra V aparece apenas em reavemos e reaveis. E se aparece apenas aí na forma do nós e no vós, é apenas nessas formas, no caso do presente do indicativo, que o verbo reaver existe. Pri, e aí? Como que eu faço para dizer que eu reei os documentos? Você tem que trocar por um sinônimo, dizendo, por exemplo, eu recupero os documentos, não é? Agora, aqui, gente, para o pretérito perfeito e para seus derivados, a conjugação vai ser completa, até porque a letra V estará presente sempre. Veja só, nós vamos dizer eu reouve, tu reouveste. Jogando fora o STE e acrescentando as desinências dos derivados, vamos ficar com reouvera, reouvesse e reouver. Veja mais um, o verbo fazer. No pretérito perfeito, nós dizemos eu fiz, tu fizeste. Jogando fora o STE que existe aí nesse verbo e acrescentando as desinências dos derivados para formá-los, você vai ver que o correto é fizera e não fazera, é fizesse e não fazesse, e é fizer no futuro do subjuntivo e não fazer. E se é assim para o verbo fazer, é claro que vai ser assim também para o refazer, para o desfazer, ou seja, para os seus verbos derivados, não é? Basta acrescentar o prefixo. Outro verbo que tem
muitos derivados é o verbo ver. No pretérito perfeito, nós dizemos eu vi, tu viste. Jogando fora a terminação STE e acrescentando as desinências dos derivados, nós vamos ter eu vira, se eu visse e quando eu vir, não é? Eu vira fica até um nome assim, um nome feminino, eu vira. Eu vira é a esposa do Steve, o verbo estar no pretérito perfeito, por exemplo. Veja lá, se é assim para o verbo ver, devemos entender que será assim também para o rever, para o prever, para o antever, ou seja, para os derivados do verbo ver, não é? E se estamos falando em ver, é claro, nós temos de falar em vir. Veja só, nós diríamos eu vim, tu vieste. Jogando fora o ST existente aqui, acrescentando as desinências dos derivados para formá-los, eu viera, se eu viesse, quando eu vier. Ah, Pri, mas eu não quero conjugar esse verbo, não. Eu não quero conjugar o verbo vir, eu quero conjugar o verbo convir. Eu quero conjugar o provir, o desavir, que significa entrar em desavença, não é? Então, discutir, discordar. Eu quero conjugar o intervir. Tudo bem, basta acrescentar aí esse prefixo, porque se eles são derivados do verbo vir, vão ter de se conjugar exatamente como o verbo vir. Ai, eu amo essa tabela! Sabe por quê? Ela nos permite entender, finalmente, por que é que no futuro do subjuntivo o verbo ver vira vir e o verbo vir vira vier. Percebeu? Sabendo de onde o verbo vem, né, fica mais fácil conjugar bem. Até rimou. Mas quer dizer, fica até mais fácil entender o porquê de certas conjugações. Faltam dois verbos apenas para destacar: o verbo ser e o verbo ir. No pretérito perfeito, para o verbo ser, nós dizemos eu fui, tu foste. E para o verbo ir, nós dizemos eu fui, tu foste. Nossa, Pri! Esses verbos se conjugam do mesmo jeito? Sim. Eles são idênticos no pretérito perfeito. E se eles são idênticos no pretérito perfeito, fatalmente serão idênticos nas formas derivadas. Por isso, no mais perfeito, ambos vão apresentar fora. No imperfeito do subjuntivo, ambos vão apresentar fosse. E no futuro do subjuntivo, ambos vão apresentar for. Resultado: para saber se o que existe ali conjugado é um verbo ser ou um verbo ir, não raro você deverá apelar ao bom e velho contexto, certo? Então, seria tão bom se ele fosse comigo até o centro da cidade. Bom, esse fosse, considerando o contexto, é verbo ser ou é verbo ir? É verbo ir, né? Se ele fosse comigo a algum lugar. Agora, nossa, seria tão bom se ele fosse feliz no casamento. E se fosse escrito e lido da mesma forma, considerando o contexto, agora é o verbo ser.
a ideia de ser feliz em alguma coisa, no caso, no casamento. Certo? Gostou da tabela? Ah, eu espero que sim. E é legal, sim, que você treine, viu? Essa tabelinha, conjugando outros verbos. Você vai ver que ela é muito interessante. As tabelas, ainda que não funcionem para exatamente todos os verbos, sem dúvida dão conta da maioria esmagadora deles. Por isso é bom conhecer e aplicar. Combinado? Um forte abraço, bom estudo e até